Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje eu estava pensando um pouco sobre família. Eu tenho estudado bastante, lido bastante, escutado bastante palestras sobre família. Família é uma instituição de Deus, foi Deus que criou a família. E a família é a coisa mais importante na Terra. Se não tivesse família, não tiver família, nenhuma outras coisas poderão existir. E agora Deus criou a família. E o casamento, por exemplo, é uma bênção para as pessoas. A família, o casamento é uma bênção. Mas para muitos o casamento, a família tem sido um lugar de batalhas, um lugar de lutas, de muitas decepções, muitas guerras, muitas derrotas. E na verdade Deus não tem culpa de nada. Deus criou a família para o homem ser feliz, mas as atitudes das pessoas, tanto do homem, do cônjuge, como da esposa quanto do esposo, dos filhos, a atitude das pessoas que constitui a família, que vai dirigir, vai dar as condições para que a família seja boa ou ruim. Então, com relação ao casamento, as pessoas muitas vezes, eu ouvi nas palestras, nos livros que eu li, o pastor José Gonçalves, que é o terapeuta familiar cristão, ele falou uma vez, que eu gravei uma coisa que ele falou, que para tudo que o homem vai constituir, ou vai edificar, ou vai conquistar, ele se prepara, né? Ele se prepara para a profissão, ele estuda para ter uma profissão, se ele vai, por exemplo, se ele vai ser um condutor de veículo, ele vai fazer a prova teórica, a prova prática, tem um preparo. E muitas vezes para o atleta, por exemplo, né, ele se prepara para competir, muitas coisas, mas com relação ao casamento, a constituir uma família, muitas vezes as pessoas não têm uma orientação com relação a isso, e nem mesmo depois que casa, às vezes não vem as dificuldades, e mesmo assim as pessoas não procuram a solução, a forma de agir da maneira correta para que as coisas aconteçam bem, andem bem. Então existe para tudo, existe uma solução. Só que muitas vezes as pessoas não querem mudar, não querem se humilhar, não querem renunciar. Eu sei que eu estou falando isso aqui agora, eu não sou casado, e eu sei que não é fácil, casamento, família. Eu não sou casado, mas tenho pai, mãe e irmãos, né? Eu convivi numa família, e então sei que tem dificuldades, mas não adianta dizer assim, é assim mesmo, e vamos seguir nessa mesma situação. Existem atitudes que podem mudar o contexto que nós vivemos, a situação em que nós vivemos. Isso na família, em qualquer outra situação, outro lugar, outro contexto, mas hoje eu quero falar sobre família, né? O pastor José Gonçalves, ele sempre fala também, o desejo de mudança é a maior prova de amor.
Então se o esposo ama a esposa, a maior prova de amor que ele pode dar para a esposa é desejo de mudar. E vice-versa, e também entre os filhos e os pais, né? Então há necessidade de muitas vezes ter mudança, mas muitas vezes nós não queremos. E tanto pelas experiências que as pessoas têm, né, na família, quanto tem orientação da Bíblia também. A Bíblia tem orientação para o casamento. Então não adianta as pessoas querer viver de uma forma errada, tomar atitudes erradas, querer então um casamento bom, um casamento harmonioso. Não vai rolar. É a necessidade de fazer as coisas certas. E eu estava pensando hoje que nos meus estudos eu achei interessante que eu acabei listando 5 coisas que 5 atitudes ou 5 características, ou 5 evidências, 5 aspectos, né, de um bom casamento, um casamento saudável. O primeiro é a administração, a comunicação entre os cônjuges, né? E entre o esposo e a esposa, o marido e a mulher. Até ouvi alguns comentários, eu li bastante, escutei bastante e tenho essa facilidade de falar porque alguém falou num desses livros, desses comentários, que quando o casal está namorando, eles conversam muito, né? Ficam 2, 3 horas, 4 horas conversando. E ainda depois, quando chega em casa, um liga pro outro. Hoje em dia já não é mais ligação, né? Já é pelo WhatsApp, chamado de vídeo. E continua a conversa. Mas depois que casa, eu falo isso porque os conselheiros de casais, de famílias, passaram essas informações, né? Muitos casais não se comunicam mais. Só o básico, né? E aí só o básico não adianta. Tem que ser uma comunicação comum, ou pelo menos chegar próximo daquela comunicação que existia no período de namoro, noivado, no início do casamento. Então a comunicação é importante. Sem comunicação, a casamento, a família, o casamento já fica capenga, já fica com dificuldades. A segunda característica é a administração financeira, né? Tem que ter uma boa administração financeira para que o casamento vai bem. Se tiver dificuldades na administração financeira, haver gastos desnecessários, ou alguém gasta sem comunicar para o outro um valor considerável e acaba tendo problemas, dificuldades, vai desgastando, né? A terceira característica é a criação de filhos, né? O consenso na criação de filhos, na educação dos filhos. É importantíssimo isso. Não pode cada um querer educar o filho da sua forma, porque daí vai dar confusão na cabeça do filho. Ele vai ficar mais mal educado em vez de ficar bem educado. Então, se conversar, o casal conversa como deve ser educado o filho e deve manter a postura diante das situações. E a quarta característica para que um bom casamento, casamento saudável, é o relacionamento dos cônjuges com a família de origem, né? Um do outro. Então, o pastor José Gonçalves sempre fala, né? O homem chega para a mulher e fala: eu te amo, mas eu odeio teu pai, eu odeio teu irmão. Aí não rola, daí não vai. Às vezes não fala, mas demonstra, né, com as atitudes. Aí o casamento fica com dificuldade. Às vezes não dá, às vezes não dá para conviver com certos parentes, né? Mas tem que amar, tem que perdoar, tem que tolerar, jamais agredir com palavras ou até mesmo com atitudes, né? Então tem que ter esse esforço. Existe também aquele escritor do livro
Casamento Blindado, Renato. Renato Cardoso, né? Acho que é o nome dele. Ele fala que tem gente que quando está namorando, ele investe bastante, né? Trabalha bastante, dá presente, se arruma bastante para o parceiro e fala muitas coisas bonitas, muito romântico, mas depois que casa ele fica vadio, não faz mais nada. Não compra mais presente, não dá mais presente, não é mais romântico, não se arruma mais, fica relaxado. Ele falou assim que o trabalho continua, e pelo contrário, tem que aumentar mais ainda, porque agora o compromisso ficou mais sério, né? Então a responsabilidade é maior, as consequências de uma dificuldade no relacionamento são maiores, então o investimento tem que ser maior. Então é importantíssimo que haja o esforço do casal, cada um juntos e distintamente, cada um fazer a sua parte nessas características para que haja harmonia, haja paz, haja progresso, haja crescimento e tolerar os parentes, né? E a última aspecto característica de um casamento saudável é ter uma relação sexual saudável. O pastor Hernando Dias Lopes, ele falou que, achei interessante, ele falou que na Bíblia a gente encontra que relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, né, é pecado. Mas se a pessoa casa e não tem relação sexual, ela está pecando também, porque a Bíblia recomenda, não. O apóstolo Pedro disse que o marido e a mulher, um tem responsabilidade de dar satisfação para o outro, é uma responsabilidade. Então, se não dá a satisfação, não mantém um relacionamento sexual saudável com o parceiro, está pecando. Então, é muito necessário isso. O pastor José Gonçalves, ele fala assim que a melhor defesa é o ataque, né? Então, às vezes, porque o homem e a mulher não têm uma relação sexual saudável dentro do casamento, aí ele fica sem defesa lá fora quando vem a tentação do sexo oposto. Então, o relacionamento sexual dentro do casamento é muito importante para que haja um casamento saudável. Eu falo essas palavras, eu acho muito, como eu já falei, eu acho muito importante que haja um despertamento das pessoas, tanto para viver no casamento ou para comentar isso, falar isso, né? Porque tudo aquilo que a gente fala, que ele repete, se torna importante, e o que é importante deve ser falado. E o problema é que hoje em dia muitos divórcios, muitas dificuldades nos casamentos é porque as pessoas não procuram a maneira correta de viver. Acabam buscando na novela o aconselhamento, nos filmes, nas ideologias das pessoas que não gostam da família, não gostam da sexualidade dentro do casamento, e dizem que a sexualidade no casamento não presta, o que é bom é fora. E essas pessoas falam isso na televisão, aí na sociedade. Então, as pessoas deixam de ouvir um conselho de um pastor, ou da Bíblia Sagrada, ou de um livro que ensina sobre o casamento, ou de uma palestra sobre casamento, e vão procurar outras informações, outras fontes, que são fontes sem estrutura, sem caráter, sem moral, que realmente é uma instrução para o fracasso. Muitas pessoas acabam ouvindo o conselho de pessoas. Uma coisa que eu aprendi também, nunca aceite conselho sobre casamento de alguém que não tem uma vida de casamento boa, né? Tem um casamento fracassado,
Porque geralmente ele vai falar mal do casamento, vai dar o conselho errado. E resolvi falar isso sobre o casamento, sobre família, por causa da importância desse assunto para a sociedade, para a vida pessoal de cada um, né? Quando a família vai mal, a criança vai mal, o filho vai mal, o vô vai mal, a avó vai mal, a igreja vai mal, a empresa vai mal, a sociedade vai mal. A família é a célula máter da sociedade. A família é uma instituição divina muito importante. Então é necessário que aprendamos sobre como conviver e devemos praticar também. Valeu, Pai do Senhor.